Olá, este é o canal Matrix Revelada e eu sou o Ed. Já faz algum tempo que eu venho querendo fazer um vídeo falando a respeito do simbolismo relacionado ao cubo negro, que está diretamente vinculado à adoração de Saturno, praticada por praticamente todos os ocultistas e pagãos do mundo todo, em diferentes épocas e em diferentes localidades, e que mais do que nunca vem colocando as suas marcas em tudo o que nós vemos na sociedade moderna, e isso está relacionado diretamente com o satanismo, seja ele explícito ou seja ele através de simbolismos e sincretismos, e isso se amarra com o anticristo, com o 666, se amarra com o hexágono e está diretamente ligado ao simbolismo da estrela de Davi, que na realidade é um sincretismo de um símbolo ocultista, de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria, que é o selo de Salomão. E eu quero mostrar também como tudo isso se amarra com a computação quântica de uma empresa chamada D-Wave, como ela faz toda a base do que é feito num lugar chamado o colisor, o grande colisor de Hadrons, na fronteira da Suíça com a França, que é o chamado CERN, como isso está abrindo portais interdimensionais para anjos caídos e outras criaturas das trevas. Mas tudo isso é um tema extremamente complexo, que requer explanações longas, e eu não estou podendo me dedicar a isso nesse momento. Então, eu vou fazer hoje uma parte desse simbolismo que está relacionado a Israel e que tem a ver com uma grande movimentação política em diversas partes do mundo nesse momento. Então, eu vou pegar uma pequena parte de todas essas coisas que eu acabei de falar e vou abordar apenas um aspecto pequeno relacionado à moderna nação de Israel, pois isso está muito quente no momento. Tem muita coisa acontecendo e tem muita gente pulando num precipício absurdo. Esse vídeo é bastante especificamente direcionado a cristãos, em especial àqueles que estão caindo nessa armadilha de entrar numa briga que não lhes diz respeito. Dias atrás, um amigo no Facebook colocou uma postagem na página dele dizendo o seguinte: depois de Hitler, os maiores antissemitas, segundo os judeus, são o apóstolo Paulo, Santo Agostinho, São Crisóstomo e o Martinho Lutero. E ele diz que fica com a consciência tranquila, e eu me lembro que eu comentei nessa postagem desse amigo que os maiores antissemitas
são aqueles falsos judeus aos quais a Bíblia se refere em Revelação, capítulo 2 e 3, como a sinagoga de Satã. Esses têm a ver com os Rothschilds, esses têm a ver com o que muitos chamam de Illuminati, esses têm a ver com uma coisa chamada máfia casariana. E eles estão diretamente relacionados à criação do atual país, do atual Estado de Israel, lá onde era a antiga Palestina e onde há muitos conflitos. Pois bem, aproximadamente 2 meses atrás, menos de 2 meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre aquele auê que foi uma tal de uma bezerra vermelha, de uma vaquinha vermelha, que tinha a ver com uma suposta profecia que muitos cristãos andavam relacionando à chegada ou ao retorno de Jesus, e eu particularmente no meu vídeo deixei muito claro que essa profecia não é bíblica, que nada tem a ver com qualquer coisa que nós cristãos deveríamos nos preocupar ou dedicar qualquer atenção. E nesse vídeo que eu fiz falando sobre essa novilha vermelha e falando sobre essa tal de Mishnah, que é um dos livros da tradição rabínica do falso judaísmo herdado da Babilônia e do cativeiro no Egito, e que é totalmente pagão, que tem a ver com a Cabala, que tem a ver com o Talmud e tem a ver com o Zohar. São todos livros satânicos da sinagoga de Satã. Assim como existe uma imensidão de falso cristianismo, ou quase tudo aquilo que se chama de cristianismo moderno, quase tudo está nas mãos da maçonaria, quase tudo é pura heresia e quase tudo é falsa doutrina e sincretismos que estão enganando a muitos, da mesma forma que o cristianismo está quase que todo contaminado, o judaísmo também está contaminado por essa tradição rabínica que é demoníaca, satânica e que se amarra com todo esse simbolismo de que eu estou falando. A propósito, talvez a iluminação não esteja apropriada, eu estou com a iluminação atrás de mim, então talvez no vídeo o meu rosto fique meio escurecido, mas não se importem com o mensageiro, o que interessa é a mensagem. Então, voltando a esse vídeo que eu fiz quase 2 meses atrás, eu vou rolar apenas um pequeno trecho para mostrar algo que eu mencionei nesse vídeo. Com o devido respeito à comunidade judaica, nós não temos nada a aprender de qualquer outra escritura utilizada pelos judeus, verdadeiros judeus ou falsos judeus, não importa, nós não temos nada a ver com os ensinamentos que não estejam na nossa Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? Essa profecia que vem da tradição oral rabínica, que é satânica e que está no meio desse falso judaísmo, que muitos estão sendo iludidos a relacionar com as nossas profecias quanto ao retorno de Jesus. Então existe um grande emaranhado, tem muita confusão e as pessoas vão cair numa ilusão gigantesca. O livro de 2 Tessalonicenses deixa muito claro que por falta de amor pela verdade, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, cega
também as pessoas. Ou seja, é uma cegueira dupla, pois as pessoas estão com suas mentes cauterizadas, como disse o apóstolo Paulo, e o Deus deste sistema de coisas, que é o próprio inimigo, também está cegando as pessoas. Então, no meio dessa confusão toda, muita gente está caindo numa armadilha de entrar numa briga para a qual não é chamado e vai sofrer as consequências disso. Então, esse assunto é extremamente grave, é muito sério, e é por isso que eu estou fazendo questão de fazer esse mini vídeo cujo tema vai voltar quando eu vier a abordar de forma mais profunda essa questão do simbolismo que está amarrado ao Estado de Israel. Poucos dias atrás, um irmão em Cristo, Nildo de Medeiros, fez um vídeo no qual ele citou o livro de Êxodo, capítulo 32, que se refere àquela questão do bezerro de ouro, né? Quando Moisés livrou o povo hebreu do cativeiro no Egito, naturalmente sendo guiado por Deus. Então, o Nildo fez um bom esclarecimento a respeito do tema e deixou esclarecido de forma a não restar qualquer dúvida sobre como o povo judeu vem se afastando de Deus em diversas oportunidades e vem criando constantes idolatrias. O Nildo citou vários outros versos também, e eu vou deixar o vídeo dele aí linkado na descrição desse meu vídeo. Vale a pena dar uma conferida. Eu recomendo que vocês acompanhem esse relato do Nildo, porque ele deu uma boa elaborada a respeito desse tema. Então, vamos ouvir apenas um trechinho do que o Nildo abordou nesse vídeo dele. Bom dia, meu irmão Ed. Nós vamos falar hoje um pouco da desobediência do povo judeu e que vem arrastando, cultuando outros deuses. Eu não vou falar isso com as minhas palavras. Pode ver que os meus vídeos eu sempre mostro nas escrituras, ok? Nós vamos ver aqui que sempre as trevas vai fazer de uma forma para entrar na vida das pessoas, para que eles sejam cultuados ao invés do Deus verdadeiro, o Deus da criação, e o Filho dele, Jesus de Nazaré, seja cultuado. Aí eles dão vários nomes para esses deuses e colocam várias placas dizendo que é adoração ao Deus da criação. Então, como eu disse, eu vou deixar esse vídeo aí vou deixar esse link na descrição. Vale a pena acompanhar aí essa explicação que o Nildo deu aí a respeito da questão relacionada a Israel. Então, a Bíblia deixa muito claro que os judeus continuam sendo o povo de Deus, ao contrário do que muito cristão aí se acha o tal como sendo o novo povo de Deus, mas a coisa não é bem assim não. Ainda que o judeu moderno esteja entulhado, esteja mergulhado em falsas doutrinas, heresias, satanismos, paganismos, idolatrias, Deus não desistiu deles. E muitos judeus serão salvos. E nós estamos vendo uma movimentação que tem muito a ver com o que Jesus descreveu
no capítulo 24 de Mateus e tem muito a ver com o que nos diz o livro de Revelação nos tempos do fim. Então, antes de mostrar um trecho de um outro vídeo, que foi o que me levou a querer fazer esse breve vídeo, como apenas uma pequena parte de todo esse simbolismo satúrnico, esse simbolismo do cubo, esse simbolismo do hexágono, que se amarra com Israel e que tem a ver com os tempos do fim e tem a ver com a dominação ocultista das trevas sobre o mundo inteiro, desde Nimrod e antes dele, antes do dilúvio, com os anjos caídos na Suméria e até que veio o dilúvio, conforme relatado no capítulo 6 de Gênesis, e acabou com a farra dos anjos caídos que estavam exterminando a humanidade através de manipulações genéticas. Então, desde o reinado de Nimrod, que foi o primeiro anticristo, né, da história pós-dilúvio, essas sociedades secretas vêm dominando o mundo com seus simbolismos e o seu satanismo, seus sincretismos e as suas farsas, mentiras, heresias, e o moderno Estado de Israel e o estado calamitoso em que se encontra a fé judaica, tudo está relacionado e tudo vai culminar com os tempos do fim. Antes disso, eu quero mostrar um breve texto de Daniel, capítulo 12, o verso 1 diz o seguinte: E naquele tempo, qual tempo? Nos tempos do fim, se levantará Miguel. Quem é Miguel? O arcanjo Miguel, poderoso arcanjo Miguel, leal a Deus. O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Quem são esses? Esse é o povo de Israel. E haverá um tempo de angústia, os tempos do fim, conforme Jesus relatou em Mateus 24, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ou seja, haverá judeus no livro da vida que o Cordeiro de Deus irá abrir, conforme o relato de Revelação. Só Jesus é digno de abrir, de romper os selos do livro da vida. E muitos judeus estarão lá. Quem são esses judeus? Da sinagoga de Satã? Claro que não. São aqueles que eventualmente ou já aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador e como o Messias verdadeiro que veio 2000 anos atrás. A sinagoga de Satã prepara os judeus iludidos e todo o mundo para aceitarem o seu Messias, que é, na realidade, o anticristo. E é por isso que eles estão iludindo a muitos com lixos como esse, de uma profecia que não é bíblica e que está na tradição oral satanista, rabínica, herdada da Babilônia e do Egito. Estão compreendendo como tudo isso está amarrado? E nós estamos vendo uma movimentação na política muito perigosa. Por quê? O marionete americano, Donald Trump, está transferindo, ou já transferiu, a embaixada americana para Jerusalém. O marionete brasileiro, Bolsonaro, vai fazer o mesmo quando assumir. E nós estamos vendo crescentes conflitos manipulados, fabricados e financiados
por satanistas Illuminati como George Soros. Do mesmo jeito, exatamente da mesma forma que manipularam nos Estados Unidos, eles vão manipular aqui nesse chiqueiro brasileiro. Existe uma coisa chamada Antifa, que cresceu, está crescendo nos Estados Unidos, e eu vou mostrar como está crescendo na Inglaterra. E isso vai chegar aqui, já está chegando aqui. Eu vi um trechinho de um lixo de uma tal de Fernanda Lima, suposta modelo, que eventualmente talvez eu até faça uma transvestigação daquilo, que é bem provável que aquilo seja uma transexual se passando por mulher, que é uma outra conspiração. Se você não sabe do que se trata, dê uma olhada no canal aí, tem aí uma agenda transgênero, tem uma playlist chamada Agenda Transgênero. É importante entender porque tudo isso se amarra nessa grande ilusão que vem sendo criada pelo inimigo. Retorno de anjos caídos, a conspiração transgênero, porque aqueles que mandam no mundo, que são ocultistas, acreditam que eles alcançam a sua iluminação através do transgenerismo. Tudo isso está amarrado. Porém, voltando ao tema desse vídeo, essa Fernanda Lima estava falando de uma resistência. Todo esse movimento esquerdopata manipulado por PT, com Lula de dentro da cadeia e que pode vir a ser solto, o STF pode colocar o Lula na rua para criar toda uma confusão, uma convulsão social e jogar o Brasil num caos sem tamanho. Enquanto tudo isso está acontecendo, o gado frequentador de igreja, seja do sistema evangélico maçônico, protestante, dominado pela maçonaria, ou do catolicismo, falso cristianismo, dominado pelos satanistas jesuítas e pelos satanistas maçons, toda essa turma está caindo na armadilha de quererem defender Israel e comprar essa briga. Eu sou Israel, colocando bandeira de Israel aqui e ali, defendendo essa demência manipuladora de se transferir embaixadas para Jerusalém. Tudo isso tem um propósito, isso não está acontecendo gratuitamente. Entendam isso. Se você é cristão e está caindo nessa armadilha, acorde. Essa briga não é sua não, mano. E o próprio Jesus disse em Mateus 24, vamos ver um trechinho aqui, deixe-me localizar Mateus 24 rapidamente. E Jesus fala nesse capítulo inteiro a respeito dos tempos do fim, e em nenhum momento ele diz que os seus seguidores, que devem obedecer aos seus mandamentos, devem brigar para defender o Estado moderno de Israel. Isso não é uma obrigação de cristão, e a crentaiada que se meter nessa treta vai pagar um preço caro. Vai ter derramamento de sangue, e pode ser o seu. Um pouquinho mais abaixo aqui, nós vemos ali nos versos, deixem-me localizar, aqui no verso 23, 24, e se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. A minha compreensão é de que isso tem muito a ver com o anticristo, que é o Messias do falso judaísmo da sinagoga de Satã, que está levantando o terceiro templo,
que é o remanescente do templo satânico do bruxo Salomão. Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, diz o seguinte, que Salomão ergueu um templo para Deus, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Frequentar a igreja é uma armadilha. O apóstolo Paulo disse aos coríntios que nós somos o templo de Deus. E Jesus fez questão de rebaixar Salomão, quando ele disse, eis aqui alguém maior que Salomão. Então, o esforço de Salomão em fazer um templo para Deus, nada tinha a ver com o intento de agradar a Deus, mas sim exaltar a si mesmo. O templo foi reconstruído e foi derrubado de novo, se não me engano, em 70 depois de Cristo, pouco tempo depois do assassinato do nosso Messias. E eles vão construir um terceiro templo, e Jesus disse que Jesus aludiu a Daniel falando da profanação do templo e falando da desolação, da abominação. Isso tem a ver com o anticristo, isso quer dizer que Satanás vai colocar o seu falso Messias nesse templo. Essa é a minha compreensão. Se você tem uma compreensão diferente, escreva aí nos comentários. Estão percebendo como a farsa está montada? Esquece essa história de terceiro templo. Isso nada tem a ver conosco. Esquece essa história de profecias judaicas que não estão na Bíblia. Estão em livros satânicos da sinagoga de Satã. Apegue-se ao que diz a Bíblia. Então, se o profeta Daniel disse muito claramente que o arcanjo Miguel irá defender os verdadeiros judeus, que é o que o texto diz claramente aqui em Daniel 12:1, se o arcanjo Miguel e suas tropas celestiais irão defender os verdadeiros judeus quando o mundo inteiro cair nessa treta, nessa batalha, nessa guerra, lá no Oriente Médio, envolvendo o Estado de Israel e esse monte de nações islâmicas ao redor, e grandes potências mundiais como China, Estados Unidos, o Brasil vai entrar nessa treta. Não que o Brasil seja uma grande potência mundial, mas o mundo inteiro vai entrar nessa treta. Ao mesmo tempo em que provavelmente nós vamos ter guerras civis pipocando em toda parte. E Jesus disse, quando ouvires falar de guerras e rumores de guerra, este é um sinal. Então vamos ficar atentos. Agora, por que é que eu estou dizendo todas essas coisas, meus amigos? Na Inglaterra, um irmão em Cristo, do canal Round Saturn's Eye, ou RSC, que agora mudou para Rise, mostrou uma manifestação na qual pessoas estavam defendendo a bandeira da Palestina, defendendo o Hamas e defendendo o antifascismo. O que é o antifascismo? O que é o fascismo na visão distorcida desses psicopatas e desses idiotas úteis da esquerdopatia, do comunismo, do socialismo, manipulados pelos donos do mundo e financiados por George Soros e sua quadrilha Illuminati? Eles são antifascistas, mas quem é o fascista na visão deles? O cristão, o conservador, o defensor dos direitos da família. Aquele que não quer que o seu filho seja doutrinado na escola. Aquele que não quer ver o seu filho sendo transformado num idiota útil esquerdopata, socialista. Aquele que não quer ver o seu filho doutrinado por cartilhas gays e coisa do gênero. Aquele que não quer ver o seu filho sendo vítimas de pedófilos
que estão também por trás dessas agendas da ONU. Esse é o que esses antifas chamam de fascistas. Eu vou colocar apenas um trechinho para nós entendermos o que está acontecendo. Basically, these guys had a problem with you because you have a sign about Jesus Christ and Israel. Yes. And they started to get a bit violent. I'll leave you to do your interview. All right, Kevin. All right. What? I'm just wondering sort of why he's not allowed the free speech to talk about Jesus and the Jews, you know, the Jews and the... Well, everyone's allowed their freedom of speech. But because, okay? you know... My colleague is... Let me finish. My colleague's talking to him, okay? So that's the end of the matter. Okay, all right. Thank you. Lovely. Thank you for your help tonight. I'm just wondering, because I'm basically interested in this subject, why people are so against Israel and you... Então, meus amigos, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte. O cara do canal RSC está filmando e ele ficou interessado numa situação onde esse senhor que aparece na tela tinha ali o seu cartaz defendendo o cristianismo. E ele está dizendo o seguinte, vamos ver aqui, vamos ler o cartazinho dele. Ele está dizendo que Jesus irá retornar em breve para estabelecer o seu próprio governo mundial. Então ele está criticando a chamada nova ordem mundial e ele está dizendo que Jesus estabelecerá o seu governo mundial justo a partir de Jerusalém, e ele diz que é o que diz a Bíblia. Então, por conta disso, esse cidadão, esse cara, estava sendo hostilizado por esses chamados antifas e todos esses anti-Israel. É lógico que esse senhor também está iludido, pois a Bíblia fala de uma nova Jerusalém. A Bíblia não se refere especificamente a essa cidade terrena de Israel. Então, apenas para que a gente possa entender qual é o meu propósito em fazer esse vídeo. Esse é um alerta. As movimentações que nós estamos vendo estão convergindo no sentido de criar atritos. Eles vão pegar essas pessoas de orientação socialista, marxista, comunista, leninista, esquerdopata, esses idiotas úteis que estão acreditando nesse lixo todo, e essa gente anda de mãos dadas com o islamismo, essa gente anda de mãos dadas com tudo aquilo que é anticristão e anti-Israel. E, ao mesmo tempo, o falso cristianismo de todo o sistema maçônico, evangélico, pentecostal, mais a Igreja Católica do Papa Chiquinho, vão pegar todo esse gado cristão e induzir essas pessoas a defenderem Israel numa briga que não nos diz respeito. E isso vai gerar conflitos internamente em diversos países e vai gerar um conflito no Oriente Médio. E isso tem a ver com Armagedon, isso tem a ver com Megido, isso tem a ver com o grande dia do Senhor. Então, se os verdadeiros judeus que aceitarem a graça de Deus por meio do Messias, do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus, estarão no livro da vida e eles serão defendidos pelo arcanjo Miguel, poderoso arcanjo Miguel, com suas tropas celestiais. O que é que você, crentãozinho, frequentador de igreja, pode fazer
numa treta que não é sua contra poderosas potências mundiais que vão despejar bomba para todo lado. Você acha mesmo que você tem algum poder nessa briga de peixe grande? Nessa briga de cachorro grande, aliás? Isso não é para peixe pequeno. Eles vão manipular o gado porque isso tem a ver com toda a redução populacional que esses canalhas vêm implementando. Isso não é de hoje, isso está descrito nas pedras da Geórgia. Então todos esses movimentos estão se organizando. Você já percebeu como tem movimentos aí mundo afora? Anônimos, antifas, todo tipo de movimentos sindicais como no Brasil, MST, CUT, movimentos bancados por partidos políticos como o PT ou por multibilionários Illuminati como George Soros, e eles fazem isso com o nosso próprio dinheiro, porque tudo isso é fomentado através de verbas que saem por conta de corrupção. E a corrupção não é um privilégio desse chiqueiro brasileiro, ocorre em toda parte. Em todos os países do mundo, eles tiram esse dinheiro através dos impostos. É lógico que no Brasil o PT exagerou na dose, né? Mas tudo isso é fomentado com dinheiro do contribuinte no mundo todo. Então, o que nós vemos aí são pessoas carregando bandeiras da Palestina, são pessoas gritando palavras de ordem contra Israel. São pessoas que já estão dizendo por aí morte aos cristãos. São pessoas que estão dispostas a partir para as vias de fato, ainda que eles se digam a favor da paz. É o que eles dizem. E nós sabemos que o anticristo virá em nome da paz. Jesus não disse que ele veio para trazer a paz. Ele disse, eu vim para trazer a espada. Ele veio para separar o joio do trigo, e nós estamos vendo muito claramente o joio sendo separado do trigo. E nós vamos ver a palha sendo queimada. Nós estamos num momento de depuração. A Bíblia fala que Deus nos depura como o ouro e a prata. Deus não quer cristãozinhos mornos em seu reino. No livro de Revelação ele deixa claro que se você não é quente, ele vai cuspir você da boca dele. Então, apenas recapitulando, tudo isso tem a ver com o simbolismo dos donos do mundo, relacionado ao cubo negro, relacionado a Saturno, que é satanista, que tem a ver com o anticristo 666. O simbolismo de Saturno remete ao hexágono. O hexágono tem a ver com a tal da estrela de Davi, que supostamente tem a ver com o Estado de Israel, mas que é um sincretismo relacionado ao selo de Salomão, que está relacionado à magia negra, bruxaria, feitiçaria, que está relacionado ao moderno Estado de Israel, que tem a ver com o tal do terceiro templo, que tem a ver com todas essas profecias da sinagoga de Satã. Como no caso desse lixo aí, dessa profecia da vaquinha vermelha, que muito cristãozinho meia boca anda defendendo. Então, é isso. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Esse é um alerta. Cuidado, meu irmãozinho em Cristo. Tem muita coisa acontecendo. Não se deixe iludir. Você está sendo manipulado pela mídia. Você está sendo manipulado pelos noticiários, você está sendo manipulado pelas redes sociais, você está sendo manipulado pela política, você está sendo manipulado pelo cinema, pelos filmes, pela indústria da música, você está sendo manipulado por todos os lados. Então, esse é um momento para que você se apegue à palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus.
Saia desse lixo mundano. Vista a armadura de Deus. Vista a armadura de Deus, conforme descrita no livro de Efésios, capítulo 6, versos do 11 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Se o inimigo não fosse muito esperto, a Bíblia não alertaria vez após vez sobre as ciladas, as armadilhas, as ilusões, as farsas, as mentiras, as enganações. E Jesus disse que essas enganações poderiam iludir até mesmo os eleitos. A ilusão vai ser tremenda, já está sendo tremenda, e a ilusão vai piorar. Se você não tiver um verdadeiro amor, um amor genuíno e forte pela verdade em seu coração, e se você não estiver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, você vai cair nessa armadilha. Não importa quanto você pague de dízimo para esses maçons calhordas que dominam o sistema, todo o sistema religioso que aí está. E o apóstolo Paulo foi mais específico. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem são esses? Anjos caídos e o chefe dele, Satanás. Portanto, nós precisamos ter os lombos cingidos com a verdade, vestir a couraça da justiça, estarmos afiados no evangelho da paz, mantermos o escudo da fé sempre à frente, porque a armadura de Deus não tem proteção nas costas. Se você dá as costas a Deus, se você dá as costas à palavra de Deus, você vai ser pego pelas costas. Então, o evangelho na ponta da língua, meus irmãos, e o escudo da fé, e o capacete da salvação, e a espada do Espírito. Estejamos preparados, porque a batalha é real. A batalha não é fácil, não é brincadeira. Essa gente que você vê aí na tela não está aí para brincadeira. Eles se dizem pacíficos, eles gritam palavras de ordem, eles queimam bandeiras do mundo inteiro. Nós vimos isso no Brasil. A esquerdopatia demente do PT e outros partidecos comunistas andaram queimando a bandeira do país, do Brasil. Eles apoiam todo esse lixo de governo único da chamada Nova Ordem Mundial, que é o governo do Anticristo, caso você não saiba. Tudo isso não é meramente político. Toda essa movimentação são as trevas avançando, atacando, saindo das cavernas. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E conforme Jesus nos diz em Mateus 24, nós não devemos descer do telhado para defender a casa. Devemos não ir para o foco da briga. Nós devemos sair do foco da briga. Eles vão vir atrás de nós, eles vão nos caçar. Mas que não seja tão fácil assim, né? Que não nos peguem pelas costas. O cristão tem a obrigação de defender a sua vida e a vida da sua família. E quando você cai nessas armadilhas, defendendo o que o sistema quer que você defenda, você vai colocar a si mesmo e a sua família na boca do leão. É isso, eu termino por aqui. Deixo a todos vocês com um grande abraço. Reflitam, fiquem todos com Deus.